Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para a gente pensar temas importantes para o país, ajudando a qualificar o debate e procurando saídas para questões que tocam diretamente a nossa vida individual e principalmente coletiva. Um momento muito conturbado marca o cenário econômico e político do país. Um pedido de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff inflama o Congresso Nacional e exige posicionamento, opinião e atitude firme de todos que têm compromisso com a democracia. Quais são os aspectos econômicos e políticos que geraram e mantêm o cenário de crise? O que fazer para superar os desafios desse difícil período? Esse é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, convidamos Bob Fernandes, jornalista, e André Singer, cientista político. Bem-vindos. Muito obrigado, Tuto. A gente estava falando, antes de entrar aqui, que tudo que é sólido se desmancha no ar e que essa certeza se dá com o contexto, com a conjuntura atual, né? A velocidade dos acontecimentos, a gente está falando uma coisa e, de repente, outras tantas importantes já estão superando aquela sobre a qual a gente está falando. A gente está conversando aqui hoje e, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal está julgando a ABDF do PCdoB, tá certo? Sobre a questão do rito do impeachment. Ontem foi lido, o relator fez o seu voto e hoje os outros ministros estão, nesse momento, fazendo esse debate. Então, eventualmente, nós vamos falar de coisas dessa conjuntura política que eventualmente serão vencidas até o fim do programa. De todo modo, eu queria ouvir de vocês um pouco a análise dessa conjuntura, dessa temperatura e desse momento que eu suponho inédito no país. Não porque o país não viveu outras crises, viveu muitas, mas com esses contornos, me parece que é singular. André? De fato, Tuto. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar na TVT, é prazer estar aqui com o Bob, com você, meu amigo Bob Fernandes. Eu acho que nós estamos chegando próximos de que poderíamos chamar de temperatura máxima, para usar aí a tua expressão, mas eu acho que nós ainda vamos viver muitos meses nesta situação, que é uma situação muito tensa, que veio se agravando ao longo de 2015. Eu penso que pelo menos o primeiro semestre de 2016 vai ser igualmente muito tenso. Tem inúmeros fatores em jogo aqui, mas há uma confluência de uma crise econômica, que vem, digamos assim, do final do ano passado, do final de 2014, na minha opinião. Claro que a situação anterior não era fácil, mas eu acho que houve uma série de decisões que deflagraram um processo recessivo muito grave para o Brasil. Ao mesmo tempo, existe um enfraquecimento tanto da popularidade do governo quanto da sua base parlamentar, que é muito sério. E, em terceiro lugar, nós estamos sob o que alguns analistas chamam de dominância da Operação Lava Jato. Eu não chego a este ponto de dizer que toda a conjuntura está sob a dominância da Operação Lava Jato, mas é muito nítido que um núcleo externo à política vem colocando sistematicamente novos dados para a política que são de uma força extraordinária e são relativamente imprevisíveis. De tal modo que, se nós somarmos todos esses fatores, nós estamos diante de um quadro possivelmente inédito mesmo, e que a gente tem que gastar muito cérebro para tentar entender o que está acontecendo. E não entenderemos. Possivelmente. Não, olha, do ponto de vista de observador, é óbvio que para todos nós que estamos vivendo a crise, uma crise é sempre uma crise. Mas do ponto de vista de quem, por profissão, como o André, como você, como tem a oportunidade também de observar, é um tempo fascinante. Porque eu diria que está tudo nesse momento, quase tudo, não do ponto de vista factual, posto. A partir do episódio Cunha dar o start no processo de impeachment, tudo que estava no bastidor, tudo que estava encoberto, aquele cinismo. As nuvens que estavam se formando aquela choveram, coisa que todo mundo sabe que é e todo mundo faz de conta que não está enxergando. Quer dizer, ficou tudo posto. Quem são os atores, que papel cada um tem, ou mais ou menos que papel cada um tem. Dentro do que você falou, eu acho que tem uma coisa que é muito importante e que tem uma gravidade não conhecida ainda, é o seguinte: eu não imagino, e tenho dito isso,
que os computadores dos empreiteiros sejam monotemáticos, que eles tratem apenas da Petrobras. Conhecendo como a gente conhece o que são as empreiteiras, como atuam em todo o país com governadores, prefeitos, senadores, e sabendo que são milhares de dados e documentos que foram apreendidos, além do que veio da Suíça, eu imagino que tem outras etapas muito emocionantes pela frente. Qual é o problema que eu vejo nisso? É que esse estoque de material, que não se sabe exatamente onde e com quem está, esse estoque de material pode ser absoluta e absurdamente explosivo, a depender do que aconteça daqui por diante. Suponhamos, por exemplo, apenas como hipótese, que também exista o processo de impeachment, vá adiante, aconteça o impeachment e também do vice. Teremos eleição presidencial o ano que vem. Quantos dos atores envolvidos, inevitavelmente, de maneira direta ou indireta, numa eleição presidencial, estarão nesse estoque nas gavetas? Serão atingidos por algum exocete que venha da Exato, Lava Jato ou de investigações exato, que se desdobrarão e a partir mais, daí. Pelo pouco que conheço de direito, qualquer agente público que conheça um crime tem a obrigação de dar continuidade a uma investigação, abrir nova investigação, se esse não é o foco legal, sob pena de prevaricar. É óbvio que as pessoas que estão cuidando disso, que é um grupo maior que seja pequeno, não teve a oportunidade ainda de ver tudo. Mas, se tudo vaza, por que não dar publicidade, ao menos enviamos para o Ministério Público de tal lugar, tal lugar e tal lugar, tal lugar, assuntos. Agora, você está falando isso, Bob, eu queria destacar 2 pontos na tua fala e já pedir para o André também voltar à conversa e examinar. Você fala isso e a gente poderia supor na tua fala que há aqui uma premissa de que há um tratamento republicano dos 3 poderes. Estou partindo do pressuposto que há. sim. Ou seja, quer dizer, se mudar o governo, se houver algum distensionamento político, a Lava Jato continua com esse mesmo ritmo? Sim. Ou haveria uma, digamos, atenuação também do peso das investigações e tal? Veja bem, digamos que numa outra hipótese, eu, por exemplo, me lembro da Polícia Federal do final dos anos 90, até o início dos anos 2000, até Márcio Tomás Bastos se tornar ministro e conseguir um orçamento, então, adequado para a atuação da Polícia Federal. Eu, por acaso, peguei 15 horas de fitas e conversas internas da Polícia Federal e existia ali uma situação em que não existiam certas apurações e existiam certas apurações. Digamos, estou falando aqui tudo como hipótese, que o senhor Temer venha a ser presidente da República. Um presidente da República novo muda o ministro da Justiça. O ministro da Justiça muda o delegado-chefe da Polícia Federal. Você tem 1000 formas de fazer investigações andarem ou não andarem. Uma delas é como? Com orçamento. Eu queria só acrescentar uma coisa, Bob, em relação a isso que você está dizendo, acho que você está muito certo. É lembrar um pouco o caso da Mãos Limpas na Itália. Ela durou 10 anos, é um processo muito longo, né? E ele é constituído por eu acho que é um fenômeno novo no Brasil, porque o núcleo dessa operação Lava Jato, que eu acho que ela é toda espelhada na Mãos Limpas, pelo que a gente é um núcleo inteiramente exterior à política. Esse é um dado importante. É um núcleo que está todo, ele está todo, digamos, nucleado no judiciário, mas com uma forte participação do Ministério Público e da Polícia Federal. Acho que há com uma conexão extremamente forte com a mídia. E essa conexão, eu tive o cuidado de ler o artigo do juiz Sérgio Moro sobre a Operação Mãos Limpas, eu recomendo a leitura, é um artigo publicado em 2004. É um estudo que ele fez sobre a Mãos Limpas, e lá ele diz o seguinte, que a Operação Mãos Limpas na Itália, ela foi feita explicitamente em aliança com a mídia, porque eles sabem que eles precisam da mídia, porque é uma luta política, eles entendem que é uma luta política. Agora, é uma luta política muito peculiar, porque ela é travada desde fora do sistema político. É como se fosse um partido, que eu tenho chamado de Partido da Justiça, atacando o conjunto do sistema político. Agora, veja bem, com isso eu não estou querendo criticar a Operação Lava Jato. Não, também. Eu acho que a gente deve sempre ter uma preocupação de saber se ela está resguardando os direitos fundamentais das pessoas, se realmente faz parte da Constituição manter pessoas presas tanto tempo sem uma culpa formada. Mas eu não sou jurista, não é? Mas eu acho que é meu papel levantar as questões. Mas eu não estou querendo aqui fazer uma crítica à Operação Lava Jato, eu acho que ela o seu sentido geral é republicano.
e nós temos que apoiar. Agora, o problema é que, como cientista político, eu sou obrigado a dizer que ela está, de alguma maneira, dissolvendo o sistema político. Ela está atacando de tal maneira os partidos que nós estamos criando um vazio. Insisto, eu não estou dizendo isso para criticar a Operação Lava Jato. As investigações sobre corrupção têm que seguir. Mas nós, ao mesmo tempo, nós, a sociedade brasileira, precisa tomar consciência do que está acontecendo no sistema político, porque nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Não, eu queria dizer que fica claro que a minha preocupação é exatamente a sua. Só que o que eu já estou pensando, a pedido até da pauta do programa, em 2016. Sim. Partimos do pressuposto que é republicano, etc., etc., mas há diferenças, por exemplo. Por mais que houvesse Berlusconis e Andreottis, etc., na Itália, você tem uma situação de mídia, de papel, por exemplo, que é mais aberta do que a nossa. A ponta final, o funil final nosso é de uma mídia que tem as suas posições, como em qualquer lugar do mundo. E ela é majoritariamente em relação a uma direção só. Basta ver as manchetes. A forma, discutimos antes do programa, a linguagem, a hegemonia na narrativa. Por exemplo, em São Paulo não tem seca, tem crise hídrica. Se é no Nordeste é crise hídrica. Aqui não tem falta d'água. No Nordeste é seca. Lá é seca que é crise hídrica. Aqui você tem rodízio, que é falta d'água. O rodízio que eu conheço é pizza e placa de automóvel. Quer dizer, a gente não pensa, mas as palavras elas têm o jogo. Uhum. Quem é o amigo do Bunlai? Amigo do Lula. O Bunlai é um cidadão que não tem nome, tornou-se o amigo do Lula. Determinadas matérias estão na página, na manchete, determinadas matérias estão na página 10. Quem é do ramo? Você é do ramo, você já dirigiu redação, a gente sabe como é que funciona o jogo. Então, o problema, e aí eu estou falando de nós mesmos, é o nosso papel. De certa maneira, você está dizendo o seguinte, a mídia, embora fora, também está dentro daquele sistema político, que de certa maneira o partido do judiciário a mídia não é um precisaria ente, cuidar, nós porque senão ele sabemos. tem que atacar também, né? Nós sabemos que a mídia não é um ente que paira no espaço, solto, ligado a nada. Em nenhum lugar nós né? todos. Mas no Brasil ela é especialmente concentrada. Né? A grande mídia pertence a um certo grupo de famílias ainda hoje, tá certo? E ela é bastante... E ela é bastante posicionada. E né? aí teria um outro assunto que talvez e ela o André... constrói, o que você está dizendo, ela constrói a narrativa e a narratividade no Brasil, há muitos anos, ela constrói a narratividade daquilo que ela quer que vença. Né? Objetivamente é isso que acontece. Isso gera, no meu entender, uma coisa que acho que é um fenômeno brasileiro, que é o outro lado da mesma coisa, muitas vezes, que se dá nas redes sociais, que você constrói um discurso antagônico a esse, mas exatamente oposto o tempo todo em relação a tudo. Mas eu queria trazer um fato de ontem, que é a condenação do ex-governador Azeredo, né, que é uma figura muito representativa do PSDB, né, para dizer o seguinte, eu creio que se realmente, como parece ser, né, a Operação Lava Jato estiver atrás de levantar algo que tem a ver com um sistema de financiamento dos partidos, talvez seja inevitável pegar todos os partidos, como eu acabo de mencionar em relação à condenação do ex-governador Azeredo. Aqui não se trata de nada pessoal, a questão é que realmente é muito emblemática, como você acabou de dizer, a condenação dele é 20 anos, né? Porque mostra que o envolvimento do PSDB é muito semelhante àquele que está sendo levantado em relação aos outros partidos. Então, eu não sei se a força dos fatos, né, não vai acabar levando, digamos, a uma ameaça geral ao sistema político. Eu insisto, porque eu sei que eu estou sendo um pouco reiterativo, mas é que, como esses temas são muito delicados, eu não estou querendo com isso limitar a Operação Lava Jato ou propor qualquer limitação, mas estou querendo dizer que está se formando no Brasil um vazio político muito perigoso. André, isso que eu queria assinalar. As suas reiteradas observações sobre qual é a sua posição nos levam de novo à observação sobre a hegemonia narrativa imposta. Quer dizer, a gente, quando está refletindo sobre o todo, a gente tem que ficar avisando o tempo todo, olha, eu não estou dizendo isso porque é aquilo, eu estou dizendo porque isso é isso. Por exemplo, o caso Azeredo ontem. Na verdade, assim como a ruptura que se deu, essa avalanche, desde que o
presidente da Câmara impôs, detonou o processo de impeachment, o caso julgado depois de 20 anos, o caso Azeredo, na verdade diz respeito a algo que todos nós sabemos, como jornalistas, ainda que não possamos provar o tempo todo, que é como se faz política no Brasil. É assim que se paga a política no Brasil, de uma forma de não é todo mundo, mas é assim que se paga. Não existem campanhas de 300 milhões, 100 milhões, campanha de deputado de 7, 8, sem que alguém esteja pagando. E como é que é o pagamento? É uma troca de favores, você financia aqui, eu te devolvo com uma emenda lá agora impositiva no Congresso. Ou favorecendo que você ganhe contratos, que então é permitindo isso, que quer dizer, você a preocupação, cartelize setores, que são a as coisas preocupação têm que eu tenho acontecido. exatamente com isso é que a narrativa não impeça as pessoas de perceber que trata-se de algo sistêmico. Infelizmente, é algo sistêmico. Por exemplo, a gente não nota a quantidade de grandes empresários que estão presos. Alguns dos maiores empresários do Brasil agora são banqueiros, com exageros ou sem exageros, acho que os advogados têm suas argumentações, mas eles estão presos, eles não são os políticos. O André Esteves hoje, né, poucas horas atrás, teve a sua prisão preventiva revogada pelo ministro Teori Zavascki, que está em casa, tem lá umas condicionantes, mas Diante já do vai que pra disse cá. o Delcídio, dizendo que usou como blefe. Como blefe, enfim. Né? Mas é isso, quer dizer, a quantidade de grandes empresários presos mostra que esse jogo vai para muito além da política. O fato do Brasil ter agora aprovado a repatriação de 200 bilhões, estimando que existe mais de $500 bilhão em paraísos fiscais, mostra o tamanho do que a gente vive. Desse Estado, dessa estrutura de Estado que é discricionária, patrimonialista, etc. A gente diz isso há muito tempo, essas coisas vieram à tona, nós vamos ter que lidar com elas. De todo modo, a questão do André me parece central, que é a questão, esse tipo de, digamos, desmonte necessário do sistema político brasileiro, mas feito no campo penal, digamos, cria um vazio do debate político que nós precisamos de algum jeito conseguir preencher com alguma alternativa para tirar o Brasil dessa situação. E uma criminalização da política o tempo todo. Isso. Mas continuamos esse importante debate daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí.